Boa noite, corredores e corredoras, boa noite, moçada, mulherada aí, os homens, corredores, quem foi para a Maratona do Rio, quem não foi. Bom, meu nome é Marquinhos, sou proprietário da Home Training Store e hoje eu vou fazer aqui o review do Endorphin Elite 2, tá? Comparativo com o Adios Pro 4, tá bom? Vou fazer o comparativo desses dois tênis aqui, são mega tênis, e eu vou dizer para vocês assim, para a maratona de Buenos Aires, tá? Vai ficar um desses dois aqui. E possivelmente para meia de Floripa, que são as minhas duas provas-alvos desse ano, possivelmente vão ser também um desses dois aqui. Dificilmente eu vou escolher outro tênis aqui para a corrida. E eu vou falar para vocês as principais características, as diferenças entre um e outro, tá? Para vocês aí poderem escolher também quem está de olho em um desses dois tênis aí, tá? Lembrando que todas as informações que eu vou passar é uma sensação particular minha, né? Nenhuma marca dá aqui tênis para mim, eu compro para poder correr, tá? E é uma sensação particular minha, uma opinião particular minha, tá? Respeitando qualquer opinião contrária aí da galera, mas é de acordo com o formato do meu pé, de acordo com o meu peso, com o meu tamanho, com a minha biomecânica e com o meu gosto pessoal também, tá bom? Tenho 68 quilos, tá? Tô com 70 agora, 70, quase 71 quilos, né? Mas aí no alto da minha rodagem, tá? Eu chego a 68,5 ali, 68 quilos e tenho 1,71 m, beleza? Então não sou muito pesado, né? E não gosto de tênis muito pesado também, beleza? Então assim, vou fazer o review, vou colocar as principais características aí num formato meio diferente e vocês olhem aí qual que é o que vai agradar mais vocês aí para vocês escolherem para as provas de vocês, tá bom? Bora, corredores, então falar aqui sobre característica dos tênis e comparar eles e ver qual que é o melhor aí. Quem vai decidir qual é o melhor vai ser vocês. Eu vou passar somente minha opinião sincera sobre minha perspectiva, né? E a minha sensação de corrida aqui, tá bom? Então a primeira coisa vai ser que eu vou aqui analisar, vai ser a altura da entressola, tá? As características dos dois aqui e para mim qual que é o melhor, tá bom? O Saucony ele tem 40 milímetros na parte de trás por 32 na parte da frente, tá? Ou seja, ele tem ali praticamente, né, 8 milímetros de drop, tá? Já é considerado de 8 a 10, é considerado um drop mais alto, tá bom? Ali na minha perspectiva, tá? Enquanto o Adidas, tá bom? Ele tem 39 por 33, tá? Inclusive, ele vem escrito isso aqui, tá bom? 39 aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem aqui, ó, 39, tá bom? E tem 6 milímetros de drop, tá? Então, assim, um drop mais ideal para mim é o drop do Adidas, tá? Agora vamos falar de peso, tá bom? O peso dos dois, antes de entrar em detalhinho de cabedal, de entressola, de amarração, de calço e também do solado, vamos falar do peso dele, tá? Em questão do drop, eu acho que o Adidas encaixa mais os 6 mm de drop, eu gosto de tênis de 6 mm de drop, tá? Eu acho que fica uma pisada mais natural, tá bom? Sem perder a responsividade. Já utilizei tênis zero drop, tá? Que tem placa, e eu acho que o zero drop, 4 mm de drop, tá? Ele deixa uma pisada mais natural, mas ele perde um pouquinho em responsividade, tá bom? Essa é uma opinião minha de quem já experimentou tênis zero drop com placa e tênis com 4 mm de drop também com placa, tá? Então assim, eu acho que o drop mais ideal é o do Adidas, tá? Mas em questão de peso, o Adidas aqui no tamanho 9,5, que aí vem a questão do calço dele, da forma dele, que eu vou colocar mais pra frente. No tamanho 9,5S, que é o tamanho 41, tá? Ele pesou 200 gramas, tá bom? E, tá? O Saucony, tá bom? O Saucony aqui, tamanho 9US, tá? 9US. Pesou 192 gramas. E aí nós vamos pro calço dele, né? Eu tô falando de tamanho, tem um tamanho a mais aí, tá? Um é o tamanho 40,5, tá? E o outro é o tamanho 41. E aí eu vou falar sobre a forma dele. Eu sou obrigado a falar já diretamente sobre a forma dele. Por quê?
Aqui no Salcone, quando eu coloco, tá? Apesar de ser mais estreita na parte toda do toe box aqui na parte da frente, tá bom? Ele ser mais estreito que no Adidas, ele alongou um pouco por causa do nit que tem aqui na lingueta. Onde seria a lingueta? Ele não tem lingueta porque ele é só que fit, né? Ele é aquele estilo meia. Então, apesar de ele ser todo sintético aqui, né? Com o passar do tempo, depois de 50 km praticamente aí que eu corri, 60 km, ele deu uma cedida aqui do lado e ficou muito mais confortável, tá bom? Sobrou aqui na ponta meio dedo, tá? E apesar de ter, né, esse formato sock fit e também, né, ser mais estreito em todo o toe box dele, ele cedeu mais um pouco do que no Adidas, tá? O Adidas, ele não cedeu, tá bom? E eu fui obrigado, para quem já viu antes, eu já fiz um review desse tênis aqui, que era o tamanho 9, tá bom? O S. E eu fui obrigado a pegar um tamanho 9,5 S. Por que eu fui obrigado a pegar o tamanho 9,5 S? Porque ele ficava com o dedo muito aqui na ponta da biqueira, tá bom? Bem na pontinha aqui da biqueira, ó, tá? Ele ficava incomodando. Então o tamanho 9,5S ele ficou aqui sobrando. Todos os outros tênis de todas as marcas, fora Adidas e Nike, eu uso 9S e sobra meio dedo. O único que não sobra é o Adidas e o Nike, que eu tenho que usar 2 números a mais, tá bom? Ou seja, o meu tamanho é 40, eu uso 40,5 para correr, tá? E no Adidas e no Nike eu tenho que usar 41. Tá? Então, em questão de ajuste, tem essa característica do Adidas, tá? Então, assim, em questão do peso, o Salcone sai ganhando, mesmo com ele no tamanho 9, tá? O Adidas, né? Ele ainda sai com algumas gramas, acho que 2, 3 gramas de diferença aqui no Salcone, tá bom? Beleza? E aí eu vou falar agora sobre o cabedal aqui deles. Bom, amarração. Em questão de amarração, tá? Já estava quase esquecendo da amarração. A amarração que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 furos e o furo extra, tá? Não precisei usar o furo extra, tá bom? Apesar que eu falei para vocês que fica um pouquinho incomodando aqui, mas eu amarrei, fiz um teste, não modificou nada, então é questão realmente do formato aqui dentro, que fica às vezes escapando um pouquinho a coisa, mas fica. Tá? Então você tem todos esses furos aqui, não é passador, é furo, tá? Mas o furo extra. Aqui no meio, tá? Apesar da lingueta ser costurada, aqui no meio você dá para passar o cadarço, o que é legal, porque não tem perigo mesmo de ela entrar aqui no meio do pé, nem nada, tá? Então, a língua fica bem taxadinha, fica seguindo o formato do pé com o tornozelo, tá bom? Enquanto aqui, tá? Aqui é um formato socket, então, né, o cadarço ele tá só de decoração aqui. Você tem os passadores, são passadores elásticos, que você tem aqui, 1, 2, 3, 4, né? 5 passadores, tá? E mais um passador embaixo aqui, para o melhor ajuste, se você quiser. Eu sempre passo, tá? Quando é socket, assim, esse formato, eu sempre passo um passador extra, tá bom? Porque, né, para não correr risco nenhum de deslizar, tá? Mas não tem esse problema. Tá bom? Então, assim, um tem a lingueta e o outro não, é presa, costurada, tá? E esse daqui é socket. Só que eu acho que esse socket aqui funcionou como uma luva, tá? Então, eu acho que o Salcone, ele funciona melhor. A única coisa é o seguinte, vocês têm que ter ciência, tá? Isso no formato do meu pé, né? Agora, se você tem um formato mais largo, né? Ou você fica com medo de usar, ou não se deu, às vezes, usando o Mizuno, né, o Neo Vista ali, o Neo Zen, tal. Esse tipo de tênis aqui, formato socket, não é o que você gosta, tá? Eu acho que esse estilo de tênis aqui, que você pode mexer na amarração, tal, eu acho que ele pode funcionar melhor para você, tá bom? Mas lembrando que a lingueta ela é costurada aqui, tá? Ela é solta aqui no meio, aqui, ó, tá bom? Tem uns furinhos aqui, mas ela é costurada aqui nas pontas. Esse daqui não tem lingueta, tá bom? É formato de meia. Então, assim, eu acho que vai do formato do pé aí para escolher
realmente qual que você se adequa mais. Eu gostei, eu não gosto muito do formato desses tênis aqui, só kit, mas essa forma aqui caiu como uma luva no meu pé, no formato do meu pé, tá bom? Então eu prefiro mais esse formatinho aqui. Bom, falar sobre a diferença de cabedal dos dois, tá? Vocês já viram que a questão da forma, ela tem a diferença da forma, logicamente isso vai ter, né, uma consequência no peso, mas é mínimo, tá? Mesmo assim, nessa mínima diferença, quem ganha é o Saucony aí no peso. São dois tênis extremamente leves, eu acho que junto com o Sky, né, da ASICS e junto com o novo Puma Fast R Elite, tá? 3 ali são os mais leves do mercado. Muito bem, vou falar uma coisa pra vocês. E você sente essa leveza, tá? Muito no Saucony você sente demais essa leveza, assim como no Adidas, tá bom? E aí eu vou falar mais pra frente sobre a sensação de corrida. Mas cabedal, eu não preciso falar muita coisa. É um cabedal sintético, já fiz a revisão, né? Vou deixar aqui na descrição do vídeo, mas vocês podem olhar lá o review completo, tá? Desse tênis aqui. Rodei bastante já com os tênis, fiz prova com os tênis. E olha como que é o cabedal dele. Ele é todo sintético e todo aberto. Então ele é muito respirável, tá? E aqui no peito do pé ele tem esse nit, que ele é, ó, elástico. Tá vendo quando eu coloco o dedo? Ó como que ele cede. Então ele é elástico, tá? Esse nit aqui. Onde seria a lingueta. Não existe lingueta porque é sock fit, mas onde seria a lingueta, ele é de um segundo material, também muito respirável, que é esse nit, que ajuda ele a expandir um pouco, tá? No começo ele incomodava um pouquinho o dedinho, depois ele cedeu, e apesar, conforme eu disse, de aqui ficar bem claro que ele é mais pontudo aqui, mas a sensação do seu pé lá dentro do Adidas é muito boa, é bem largo. A diferença, a questão do material sintético dos dois. Olha como que é aberto isso daqui, tá? Já no clipe de contraforte aqui, por fora, no cabedal, na área do cabedal aqui, ele é um outro material, tá? Mais aveludado, né? Um pouquinho mais firme, tá? É de tecido, mas é bem maleável essa parte do cabedal aqui e é refletivo, tá bom? Se nós formos agora para o cabedal do Adidas, tá? Ele é todo sintético, telinha, parece muito com um Evo, tá? Tá bom? E ó como que ele é. Ele é sintético, mas ele é bem fininho. Eu tenho até medo de rasgar isso daqui. A biqueira dele é mais fina do que no Saucony, então protege menos seus dedos, vou falar pura verdade, tá? Apesar de ele ser muito, muito respirável e bem translúcido, tá? Ele é um tênis assim que ele não tem material refletivo, tá bom? Essa é a verdade. Mesmo que seja pouco, mas o Saucony tem, e ele não é tão aberto. Apesar de ser muito respirável, quem ganha na respirabilidade é o Saucony, tá? Eu não preciso nem dizer, eu mostro pra vocês que vocês vão ver qual é a diferença. Com tanta abertura assim no cabedal, não tem nem como não ser, tá bom? Os dois, tá, mantiveram ali, né, a integridade, tá, do cabedal, tá bom? Os dois tiveram integridade, não ficaram amarrotados, não ficaram marcados, tá? E aí eu vou, né, para a parte de cima aqui, né? Eu vou aqui para a parte de trás, que ele não tem um segundo material. Apesar de você olhar aqui e ele parecer que ele tem uma segunda camada, ele não tem. É apenas internamente, tá? Internamente ali, ó, ele tem um material aveludado, tá bom? Aqui costurado, tá? Para proteger o seu calcanhar. Que aí eu vou falar quem ganha, né? Por conta disso daí, o cabedal aqui na região do contraforte, ele faz, não só pela respirabilidade, mas a parte do contraforte faz o Saucony ganhar na parte de cima inteira. Por que que eu vou falar isso pra você? Porque o Saucony aqui, tá? Ele tem mais espuma e o acabamento dele é mais premium. É mais aveludado, é mais gostoso e encaixa mais o clipe de contraforte. Não escorrega, tá? Aqui, apesar de ele não ter o clipe de contraforte, tá? Aqui ele encaixa melhor e ele não escorrega para os lados. O Adidas em si, apesar de ter, né, uma plataforma larga, tá? Eu senti que internamente, dentro do tênis,
ele fica às vezes sambando um pouquinho nos dois pés, tá bom? Ele não sobra na frente, mas atrás ele fica meio pros lados, ele fica sambando um pouquinho. Eu acho que porque não tem nenhum preenchimento de espuma aqui, né? E o calcanhar, meu calcanhar, o formato do meu pé ser um pouquinho mais fino, tá? Ele dá essa sambada, tá bom? Bora falar de solado, solado da Adidas, tá? Solado da Adidas aqui. Pra mim o solado da Adidas funciona melhor. Por que, Marco, que ele funciona melhor? Porque é o seguinte, aqui você tem uma borrachazinha Continental, que pra mim é lisa, não tem aderência nenhuma. Essa Continental aqui, eu vou falar pura verdade, tá? Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Aí. Olha só, não tem aderência nenhuma isso daqui, tá? Isso aqui tá aqui de propaganda, eu acho que é por conta de contrato que eles devem ter. Agora, em questão desse restante da borracha aqui, eles acertaram muito. Tá novinha essa borracha aqui, não desgastou. Desgastou algum pouquinho aqui, nem dá pra ver, nem pra sentir. Mas aqui assim, ó, desgastou um pouco o lado externo, tá? E eu acho que aqui também tá um pouquinho desgastado do lado externo também. Mas tá inteiro, tá? O solado do pé tá inteirão, tá bom? E na chuva eu já corri molhado com os dois. Ele tem o melhor grip, principalmente médio pé. O médio pé tem o melhor grip, tá? Principalmente no molhado. Escorregou, Marco? Não, não escorregou, tá? Você tem essas pequenas linhas aqui perfuradas que ajudam no sulco da umidade ali, tá? E também tem esses sulcos aqui também, no meio também, que ajuda também a escorrer a água, tá? Fora tirar o peso. Bom, essa borracha do calcanhar, ela é boa, tem aderência essa daqui também. Só que como eu disse, tá? Esse é um tênis aqui para velocidade, é um tênis que realmente você vai ter pouco contato com o solo, tá? Mas eu corri com ele em situações de praia, por exemplo, que tinha um pouco de areia. E ele me deixou um pouco incomodado naquela areia que fica na calçada ali. Ele deu um escorregado. No asfalto não, tá? No asfalto, em calçamento, em seco, não. No molhado também não. Mas quando tinha um pouquinho de areia ele me incomodou. O Adidas, não. O Adidas, ele tem o melhor grip, tá bom? Não me incomodou mesmo com areia, ele não escorregou, tá? Ali, principalmente na região costeira, região de praia. Tá? Os dois estão bem usados, já aqui já passou de 100 km e estão bem inteirinhos, tá bom? Então a borracha aí, que eu acho que vai durar uns 500 km para mais, esse tênis aqui, tá? Do Saucony também da Adidas, beleza? Então assim, solado, eu acho que os dois, mas pela aderência vai o Adidas, tá? Pela aderência aqui, então vai muito da estratégia sua de corrida também, tá bom? Qual que você quer, qual que é o terreno, qual que é o clima, tá? Tranquilo? Outro fato importante que é bom citar aqui, tá? Não deixar passar. Ele tem essa orelhinha aqui para você puxar, ajuda você, tá? É um puxadorzinho aqui, ajuda, aveludado, ajuda você. Eu tenho calo calcificado atrás da época que eu fui militar e usei coturno, né? Eu tive um calo que ficou durante muito tempo ali e ele acabou calcificando. E todos os tênis que não tem nenhum tipo de espuma que machuca. Então eu tenho que usar uma meia muito boa, senão machuca meu pé aqui, tá? Isso é um ponto. Ele não tem nada no acabamento ali, o Adidas, tá bom? Então, olha como que é o acabamento aqui, tem uma espuma um pouquinho mais aveludada e clipa melhor aqui. E como ele não tem aquela dobrinha e é todo aveludado, tem em cima, tem um tendão, ele é melhor acabado, tá bom? Por dentro. Então, por isso, o meu voto aqui vai pro Saucony na questão do cabedal, tá? O acabamento no clipe de contraforte, mais a questão do knit que faz expandir um pouquinho e a respirabilidade, tá bom? Aqui, do material sintético do cabedal, e questão de ser refletivo, aqui também, faz com que eu escolha o Saucony, tá? Na parte superior aqui do tênis, na parte superior, tá bom? Bom, internamente no cabedal, os dois são muito parecidos, não tem revestimento, não tem nada, é meio seco, ó, tá? Aqui, esse daqui também é meio secão, as línguas são grudadas, um não tem lingueta, a outra, a língua é costurada aqui, tá? É costurada aqui, então não sai, é bem encaixado na parte da frente do Adidas, não tô dizendo que ele é um tênis ruim, pelo contrário, é um dos melhores tênis que eu tenho, tá bom?
Eu acho que disputa bem pau a pau e eu vou dizer o desempate, por que que tem esse desempate aí, tá? Então, assim, ele é bem bacana esse tênis aqui, da parte da frente, tá? Do calcanhar, ele deixa a desejar, essa é a verdade. Apesar de não ficar muito instável, mas é pouca coisa que fica sambando e me incomoda em alguns momentos, tá bom? Essa é a verdade, mas não é uma coisa que comprometa o Adidas em si, tá? Bom, questão de solado, questão de entressola. Os dois têm Pebax, né, gente? Né? Um é mais alto, tá? 1 milímetro mais alto, tá bom? Tem um drop mais alto, tá? Então é uma pisada que ajuda mais teoricamente a impulsionar seu trajeto, né? Impulsionar ali a sua biomecânica, tá bom? A sua passada. E o outro é uma pisada um pouquinho mais natural, tá? E aí eu vou falar sobre a sensação de corrida agorinha, mas se atente a esse formato, tá? Da entressola. Vazada na parte, né, externa do pé, então para quem prona não sente tanta estabilidade assim, mas para quem é supina sente um pouquinho. O que eu acho da entressola? Muito mais macia, tá? Muito mais macia que o Adidas, não tem nem comparação, tá bom? Ela é muito ao extremo, acho que é a entressola mais macia hoje que nós temos no mercado, é essa daqui, tá? Enquanto no Adidas, também por ser Pebax, tá? Light Strike Pro, né? Eu sinto ela um pouquinho mais reativa. Então, aqui ela demora menos para voltar ao normal, tá? Quando você faz a aterrissagem e tem um contato com o solo, tá? Por ela ser mais reativa, ela volta ao normal mais rápido, tá bom? Enquanto aqui ela é mais macia, né? Você tem a sensação mais suave, ela demora menos, demora mais para voltar, tá bom? Ao seu formato original, tá? Mesmo assim, o que é que ela tem aqui? Uma placa de fibra de carbono, tá bom? Aqui, inteiriça de fora a fora, né? Só que a sensação que eu tenho é que ela não trabalha em conjunto, que eu tenho dois blocos diferentes, um na parte de trás, tá? E um na parte da frente, né? Isso tem a sensação ali que não trabalha bem? Não, pelo contrário. Ela é muito reativa mesmo. Ali para pace de 4,30, 4,40, 4,10, 4,20, pace de 3,40, 3,50, né? Também vai muito bem esse tênis aqui. Pro médio pé, né? Aí quando eu vou na entressola, as duas são muito parecidas. Uma mais firme um pouquinho e a outra muito macia. O que ajuda na estabilidade é a própria placa e o fato das duas terem a forma larga, tá? As duas têm a forma larga. Só que o Endorphin, tá? Elite 2, ele tem um pouquinho mais de largura no calcanhar. O que ajuda ele nessa extrema maciez. Como ele é muito macio ao extremo, essa largura aqui na parte de trás faz ele ter mais estabilidade um pouco. Né? Não que o Adidas, mas que seja necessário para ele surtir o efeito PQP, o efeito catapulta. Tá bom? Então assim, a parte de baixo do tênis, da entressola, né? Apesar de gostar muito desse tênis mesmo, né? Eu acho que ele funciona menos, tá? A entressola, falando só entressola, sem sensação de corrida. A entressola funciona menos que no Adidas. Eu acho que o Adidas, ele é mais reativo, falando só entressola. Porém, só entressola não faz milagre, né? Tem uma outra questão que trabalha com entressola, que é o formato dela, tá? Da entressola, e também a placa de fibra de carbono, que nós vamos falar agora. A entressola é mais reativa aqui no Light Strike Pro, tá? E mais macia no Salcone. Porém, se você pegar só o Adidas, tá? Se você pegar só o Adidas, ele tem uma inclinação aqui, tá? Onde você tem o contato do médio pé, onde você aterriza para a ponta do pé. Essa parte aqui funciona como uma alavanca. Você bate aqui e como ele tem uma angulação muito agressiva, a hora que você vai fazer a rolagem do seu pé, ela te ajuda a impulsionar essa parte aqui, tá? Só que ela tem um curto espaço e ela é muito abaulada, essa parte da frente. Ela não é toda abaulada, tá?
Ela não é toda baulada, ó. Você pode ver que ela é reta aqui, tá? E só aqui que ela fica agressiva. Isso lembra um pouco o Puma. O Puma também tem isso daí, né? Se você pegar, né, o Endorphin, tá? Elite, ele já é mais abaulado, tá? Ele já tem um formato, é como se fosse mais sincronizado, né? Um formato geométrico melhor, mais acentuado, que trabalha mais em conjunto. E também é agressivo aqui na parte da frente, mas não é tanto. Apesar de ser bem agressivo, ele não tem angulação agressiva num curto espaço. Ele trabalha melhor essa angulação, ser mais suave. Vamos lá, pessoal aí que corre, né? Passado todas essas informações, essas características para vocês, tá? Eu vou falar o seguinte, que o Adidas, ele me surpreendeu bastante, tá? Eu tive um probleminha com o tamanho 9US, tá bom? Quando veio, porque eu tenho o costume de usar todos os meus tênis como 9US. E o Adidas foi o único que, além de descolar essa parte vermelha, tá? Aqui, tá bom? Descolou meu primeiro tênis, então isso me fez ficar meio receoso com a marca, porque eu já não testo muito Adidas e nem Nike, porque eu tenho problema com a forma deles e com o calcanhar deles por causa do meu calo calcificado. E aí eu fiquei muito tempo sem usar Adidas e Nike por conta disso, machucava meu pé. E aí veio descolando essa parte vermelha da lista da Adidas. Consegui trocar, né? Todos os meus tênis aqui vêm de fora do país, então eu consegui trocar lá fora, né? O fornecedor trocou pra mim. Veio esse tênis, tá bom? Um tamanho 9,5, que é uma coisa meio diferente pra mim, usar tamanho 9,5, porque fica bem grande nas outras marcas, e no Adidas ficou ideal pra mim, o tamanho 9,5. Então se atentem aí, de repente, o formato do pé de vocês, experimentem, tá? Eu gosto sempre de falar que Adidas e Nike merecem um pouquinho de atenção quando vocês forem escolher, porque tem um formato diferente das outras marcas, tá? Então escolham sempre um número a mais, beleza? Eu sempre escolho meio número a mais, agora eu tive que escolher um número a mais, tá? Neste tênis aqui. Falar sobre a questão de escolha do tênis para Floripa e para Buenos Aires, realmente vai ficar entre esses dois aqui. Os outros tênis que eu tenho utilizado de outras marcas são mais para rodagem, para treinos e para outros tipos de prova. Mas o que encaixou realmente no meu tipo de biomecânica, no meu tipo de pisada, né, e no meu gosto pessoal, na minha sensação de pisada, foram esses dois aqui, né? O Adidas me surpreendeu bastante, né? O Adidas Pro 3, eu experimentei ele, não gostei dele, eu achei que ele ainda perdia para algum tênis chinês ainda que eu tenho, tá? E que eu tinha. Então eu não quis pegar ele para fazer nenhuma prova. E aí o Pro realmente me surpreendeu bastante. Conforme eu já disse para vocês, né, o que vai escolher entre um e outro, acho que é a estratégia de corrida de vocês, tá? Porque eu, particularmente, o que eu tenho de sensação é que esse daqui é um pouquinho mais responsivo, tá? Tão leve quanto o Saucony também, mas esse daqui é um pouquinho mais responsivo, um pouquinho mais estável como o conjunto todo da obra, principalmente você aterrissando com calcanhar. O que me incomoda um pouquinho é que dentro dele, o meu calcanhar, ele fica meio sambando um pouquinho, principalmente no pé esquerdo. E isso, na frente não fica sobrando nada, mas atrás, lá dentro, ele fica meio deslizando um pouco. E isso me incomoda em algumas situações. Mas ele é mais estável, né? Num conjunto como um todo. Apesar de ele ser mais estreito no calcanhar que o Saucony, ele é mais estável porque ele é mais rígido um pouco, mais responsivo e um pouquinho mais firme, né? O Pebax do Light Strike, tá bom, Pro? Tá? Enquanto o Saucony, ele é extremamente macio, muito, né? Ao extremo, tá? Mas extremamente leve. E uma coisa que me faz escolher entre um e outro é a sensação de não ter nada no pé. E a suavidade da transição da passada. A suavidade da transição da passada. Mas para grandes distâncias que eu não estou buscando RP, por exemplo, que eu acho que o Saucony ele é um tênis mais rápido, justamente por você não sentir o pé e você fazer uma transição suave, você está sempre acelerando e você não sente isso, tá? Então, assim, eu acho que ele economiza mais energia nessa questão,
tá? De ser mais suave na transição, ser mais gostoso de usar. Mas se eu for um cara mais pesado, 80 quilos ali, né? E tiver uma aterrissagem com calcanhar, tá bom? E for uma distância muito longa, 42 quilômetros, que eu sei que eu vou aterrissar bastante com o calcanhar, e eu for pesado, eu não iria de Salcone, eu iria de Adios Pro 4. Enquanto, se eu for um cara que aterriza com o médio pé e for muito leve, eu iria de Salcone. Por quê? Porque eu sei que ele vai dar uma resposta, uma suavidade de transição melhor do que o Adios. Não quer dizer que o Adios seja pior, não é isso. O Adios é muito bom, tá? E eu acho que é um dos melhores tênis que eu tenho aqui e com certeza está competindo ali até o final do ano de ser um top 5 ali, top 3 ali o Adios e o Salcone, tá? Vou ficar brigando ali entre primeiro e segundo lugar se não surgir outro tênis, tá bom? Mas é que nem eu disse, é muita estratégia de corrida, é estratégia de prova. Se na sua estratégia de prova tiver muita reta, tiver altimetria legal, talvez eu iria de Salcone, né? Se tiver com a musculatura bem boa, tá? Bem reforçada, fazer um reforço muscular e tiver gostando e tiver experimentado o Salcone, eu acho que eu iria de Salcone. Agora, se eu quisesse algo mais responsivo, eu iria de Adidas num lugar que tivesse muita curva, né? Muita alteração de altimetria, eu iria de Adidas. E outra coisa que também me faria escolher o Adidas em vez do Salcone é a questão das distâncias que eu corro. Eu, particularmente, eu corri uma distância de 5 e 10 km esse ano depois de muitos anos, tá? Que eu não corria essas distâncias. E aí eu tô correndo agora pequenas distâncias para lapidar melhor das distâncias base que a gente fala. Bom, eu acho que o Adidas abraça mais esse tipo de distância. Por ser mais responsivo e ser bem leve, 5, 10, 15 quilômetros ele é um ótimo tênis, tá? Para fazer essas distâncias. Enquanto o Salcone, eu deixaria ele para 21, 42, com uma boa mecânica, biomecânica, com uma pessoa um pouco mais leve, tá? Em retas e pouca altimetria. Eu acho que ele funciona melhor nessas distâncias do que distância de 5K, por exemplo. Eu fiz 5K com ele, mas hoje se você falar se faz 5K com ele ou com a Adidas, eu iria com a Adidas, que eu sei que é mais responsivo, tá? E eu sei que em altimetrias, em curvas, eu acho que ele vai funcionar melhor, principalmente 5 e 10 km. E o Salcone eu acho que ele vai começar a funcionar melhor a partir dos 15 km ali, que você precisa preservar energia realmente para o final e precisa de uma transição mais suave, mais gostosa, beleza? Então isso é uma opinião particular. Cada um tem a sua, né? Formato de pé, peso, biomecânica, né? É muito particular. Mas a minha é essa daí. Eu ainda não decidi qual que eu vou usar em Floripa, qual que eu vou usar em Buenos Aires, mas está entre esses dois. Então espero que vocês tenham gostado das características do tênis, né? O peso é muito parecido. A pegada é um pouquinho diferente na entressola, mas os cabedais também são bem trabalhados, são ótimos tênis, tênis premium, mas tenha na sua cabeça que nenhum dos tênis é um primor de estabilidade. Todos esses tênis de corrida, principalmente em Pebax, eles são um pouquinho instáveis, tá? Então se você procura um tênis estável realmente, eu indico outros modelos aí para vocês e não esses daqui. Esse daqui realmente é para bagaceira, para pauleira mesmo, para vocês fazerem uma prova realmente para vocês buscarem